Olá, povo de Deus, aqui é a missionária Sandralina. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, dependendo de que horário você vai ver esse vídeo, que você seja abençoada pela palavra de Deus, né? E que você receba a mensagem do Senhor nesse momento. Eu queria falar hoje sobre mulher estéril, né? As mulheres estéreis, tem relatos na Bíblia de mulheres estéreis. Eu vou começar pela mulher de Abraão, né? Sara, que antes era Saraí. Você vai encontrar no livro de Gênesis, capítulo 16, verso 1, onde tem um relato aí que Sara era estéril e não tinha filhos. E orava ela e Abraão para Deus conceder. Mas quando Deus foi conceder isso, já estavam em idade avançada, né? Pela medicina e pela ciência, eles dois já não tinham mais possibilidade de gerar filhos. Já tinha quase 100 anos. Mas no Gênesis 21, 2, Deus visitou Sara e aí Sara recebeu o seu milagre. Ela concedeu o filho, chamado Isaac. Deus aí fez a promessa se cumprir na vida deles dois. Aparentemente, aos olhos humanos, eles dois já estavam sem esperança, né? Por causa da idade. Quantas e quantas pessoas estão vivendo assim, dessa forma? São mulheres que não conseguem gerar filhos e acham que por estar ficando velhas, a impossibilidade já acabou. Mas Deus, ele é dono de todas as coisas, ele é o Deus do milagre. Ele pode mudar, ele pode reverter, pode fazer qualquer milagre acontecer, independente da circunstância, independente de idade ou independente de qual seja aí a forma. Quero também relatar aqui a história sobre Raquel. Raquel já era Raquel já era esposa de Jacó, filho de Isaac, que Isaac foi o gerado da promessa de Abraão e a Sara, né? Então, o Jacó era o quê? Neto de Abraão. Ele também passou pelo mesmo problema do seu avô. A esposa dele, Raquel, não gerava filhos. E aí ela tinha a irmã dela, que a irmã dela tinha muitos filhos, e ela invejava a sua irmã. Aí vocês ficam imaginando aí como era a situação, né? A briga, a contenda, a confusão, porque aquela mulher deveria ser muito amarga por não gerar filhos. E a Bíblia relata, você vai ver aqui em Gênesis, capítulo 30, verso 1 em diante, você vai ver o relato aí sobre ela, sobre a história aí da Raquel, né? E Raquel, ela sofreu uma dor tão grande por não gerar filhos, que ela gritava a tal ponto, gritava com Jacó, dizendo, dai-me filho, senão eu morro. Aí você veja como era a situação dessa família e como era lá a situação dessa mulher. Mas Deus se lembrou de Raquel, né? E Deus assim a curou. E ela teve 2 filhos, José e Benjamim. Que coisa maravilhosa. Também a mãe de Sansão. A Bíblia não diz o nome dela, mas ela também era estéril. E o anjo do Senhor apareceu para ela e disse que ela ia conceder um filho. E ela concedeu e colocou o nome dele de Sansão. Ana também se vai encontrar. A história da mãe de Sansão você encontra em Juízes, capítulo 13, verso 2. E Ana de Elcana, você vai encontrar em 1 Samuel, aonde lá, capítulo 1 em diante, você vai encontrar o relato da Ana, que também era estéril, que também sofria demais, por causa também de não poder gerar filho, né? Então, o que acontece? Ana continuou orando a Deus, continuou buscando a Deus, independente ali das pessoas à sua volta, que ali faziam um pouco dela, ela continuou perseverante em oração. E Deus a fez conceder filhos. E ela teve o primeiro, que foi Samuel, e Samuel ela dedicou ele para a obra de Deus, né? Isabel também era outra estéril, Lucas capítulo 1, verso 2. Mas o anjo apareceu para o seu esposo, Zacarias, né? E disse a ele que Deus tinha escutado a oração dele e que ele conceberia ali o filho, que a esposa dele daria à luz o filho. E o nome do filho ia ser João, né? João, e ele foi João Batista, que era o pregador que falava sobre Jesus e que batizou Jesus.
Então, Deus, Ele pode tudo. Independente do seu problema, da sua circunstância, do que você tem passado, independente aí se você acha que é impossível gerar um filho, nada é impossível para Deus. Eu quero relatar uma história, não do filho, mas eu quero relatar uma história de uma irmã que eu conheço em Cristo, que ela bebia muita cachaça, bebia demais, e o fígado dela acabou, foi destruído pela bebida. E certa vez ela passou mal, levaram ela para o hospital. Chegando lá, ela estava em coma, quase acordado, mas não conseguia se mover, mas ela ouviu quando a médica disse assim, prepara o funeral porque essa daí não tem mais jeito, o filho dela já está todo acabado. E naquele momento ela disse que colocou seu pensamento em Deus e pediu a Deus misericórdia pela vida dela, que desse mais uma oportunidade de vida a ela. E assim ela está viva até hoje, servindo a Deus. E quando ela foi fazer novos exames, a doutora ficou impressionada, porque o fígado dela parecia um fígado de criança. Então Deus, Ele faz milagre. Ele pode converter a história que parece ser acabada. E aí volta tudo de novo. Então, essa mensagem de Deus hoje para você, que você tome posse. Você aí que está desesperado, ou você aí que está pensando que não tem jeito sim. Deus, Ele é dono de tudo. Agora, precisa você buscar Deus. Precisa você realmente dedicar a orar, a buscar a presença de Deus, que Deus fará o teu milagre acontecer. Assim como Deus fez na vida dessas pessoas. Eu acredito que essas pessoas oravam, buscavam, clamavam. E assim Deus ouviu. Deus também pode te ouvir. Tá bom? Fica na paz essa mensagem de hoje para a tua vida, em nome de Jesus.